Seja bem-vindo ao podcast do professor Ney Nordin. Aqui tem história, filosofia, política, arte, atualidades e outras coisas pitorescas. Saudações, eu sou o professor Ney Nordin, esse é o terceiro episódio do meu podcast e a gente vai conversar sobre um tema muito interessante no contexto da Grécia Antiga e que instiga muito a curiosidade das pessoas. A gente vai falar dos espartanos, da educação de seus guerreiros e do seu legado na atualidade. Olha só, foi com os gregos que surgiu a primeira civilização da Europa. A civilização minoica apareceu lá pelos idos de 2000 a.C. na ilha de Creta. Mais um pouquinho, no continente, vai surgir também a civilização micênica, que ia muito bem, obrigado, até que os dórios resolveram aparecer lá pelo século XII a.C. Pois foi esse povo, os dórios, que deu origem à cidade-estado de Esparta. Eles foram invasores brutais que causaram uma enorme estripulia. Não dominavam a escrita e nem tinham lá muita vocação para o comércio. Eles queriam mesmo era saquear, destruir, dominar e matar. Era um horror quando eles chegavam. E era um pessoal que gastava muito tempo brincando de guerra e era nisso que eles eram bons. E assim, eles causaram o fim de uma era de esplendor e desenvolvimento que estava em curso na Grécia. Até hoje, a gente não sabe ao certo de onde nem por que os dórios chegaram. Existem algumas teorias. Eles poderiam estar fugindo de um outro povo agressor ou de alguma catástrofe natural. Não existem indícios que nos ajudem a responder essa questão. A hipótese de consenso é que eles tinham uma cultura de conquista e por isso partiram para conquistar outras terras. Ponto. E nesse caso, essas outras terras eram o território da civilização micênica. Os coitados dos micênicos bem que tentaram desesperadamente se defender das invasões dórias, só que de nada adiantou. Os dórios tinham um aliado poderoso, a tecnologia. Eles já dominavam a metalurgia do ferro, e isso era um diferencial considerável contra as armas e couraças de bronze dos micênicos. Suas defesas eram praticamente inúteis. Essa civilização micênica tinha sido fundada por um povo que havia chegado antes e que era mais sofisticado, os aqueus. Mas agora eles tinham que se defender frente a um povo mais forte. E depois da vitória, vieram saques violentos e truculentos. A historiografia considera que depois das invasões dórias, a Grécia mergulhou numa idade das trevas, e a civilização que ali se ensaiava desmoronou. A produção artística e a própria escrita, conhecida como Linear B, desapareceu. Tudo o que eles não gostavam foi deixado de lado, mas eles valorizavam as técnicas agrícolas, e na medida que expandiam seus domínios, foram instaurando o regime de polis. A cidade-estado passou a ser a forma básica de governo na Grécia Antiga. Cada cidade tinha suas leis, sua moeda e até seu calendário, como se fosse um pequeno reino. A partir do século IX a.C., essas polis se tornaram a base da civilização grega, e isso ia dar no fortalecimento de Esparta e Atenas, que fariam por impor sua influência sobre diversas outras polis. Só que isso não era uma coisa assim tão fácil, porque a Grécia tinha uma região muito montanhosa, e isso fazia com que muitas áreas fossem isoladas umas das outras. Com isso, elas acabavam tendo bastante autonomia de governo para cuidar da sua própria vida, sem interferência de ninguém. Se até aqui a gente falou da chegada dos dórios e do impacto que eles causaram, vamos conversar agora sobre a principal cidade fundada por eles, a cidade de Esparta. Essa cidade se localizava na região da Lacônia, também conhecida como Lacedemônia, no sudeste do Peloponeso. Era uma terra muito fértil, coisa rara, e ali eles plantavam trigo e tinham boas pastagens para a criação de animais. O que faltava para eles eram bons acessos de navegação. Não possuíam grandes portos e, por isso, não desenvolveram um amplo comércio externo como foi o caso de Atenas. Quando os dórios chegaram naquela região, o que eles fizeram foi transformar a população em servos, os ilotas. Cada espartano, também chamado de esparciata, tinha direito a um lote de terras onde trabalhavam ilotas que eram servos do Estado e tinham uma vida bem difícil. Era o seu trabalho que sustentava os esparciatas, que por sua vez eram proibidos de exercer trabalhos comuns, para que assim tivessem bastante tempo para se dedicar à vida militar e à administração da cidade. Havia também os periecos.
Eles eram livres e podiam praticar atividades mundanas, como ofícios manuais e o comércio. Mas eram cidadãos de segunda classe e não possuíam direitos políticos. Ora eram aliados, ora contestavam a dominação que sofriam e se rebelavam. A cidade de Esparta expandiu bastante o seu poder no Peloponeso, mas só até um certo ponto. Eles entenderam que crescer demais podia causar o seu enfraquecimento. Então eles recuaram, abriram mãos de alguns territórios e se fecharam ao mundo exterior. Esparta praticamente parou no tempo por 5 séculos e o seu regime político não evoluiu. E eles se fecharam de verdade. Os espartanos não tinham sequer permissão para saírem da cidade. Somente os estrangeiros que tinham alguma utilidade para Esparta podiam permanecer. A xenofobia dos caras era muito forte. Até mesmo o comércio externo era mal visto como uma via de entrada de influências negativas. Foi Aristóteles quem informou que os espartanos não sabiam viver em paz. Não foram preparados para isso, e tem um razoável fundo de verdade nessa afirmação. Uma das razões é que eles precisavam conviver constantemente com um inimigo interno. A população de Ilotas e também os periecos era muito superior e não raro se rebelava. Os esparciatas precisavam estar sempre em vigilância se quisessem preservar seus privilégios e sua dominação. Essa situação levou a um militarismo extremado e absoluto. Quanto mais revoltas aconteciam, mais os espartanos se apegavam numa cultura de militarismo radical. Até mesmo a linguagem foi afetada. Eles se comunicavam usando o mínimo possível de palavras, o que fazia da retórica uma arte secundária e até desprezada. Um guerreiro espartano devia demonstrar uma atitude de modéstia e comedimento. Essa postura tinha um nome, era chamada de sofrosine. Significava temperança, moderação e autocontrole. Esse comportamento deveria nortear todas as ações de um guerreiro na guerra ou na paz. Até mesmo seu caminhar deveria ser em silêncio, com as mãos dentro do manto e olhando apenas para o chão. Assim deviam ser todos os seus gestos e expressões com os mais velhos e as mulheres. Devia ter o mais absoluto controle sobre as vontades e sobre os prazeres, como a bebida, por exemplo. Tudo isso porque a virtude guerreira não pode ser dominada pelo impulso. Não pode perturbar a ordem da formação em falange. Um guerreiro espartano devia ter total autocontrole. E até as demonstrações de emoções como medo, indícios de fraqueza ou hesitações eram vistas como covardia e passíveis de punições. Era temida a figura do mastigaphoroi. Desculpa aí se a pronúncia está errada, sabe como é, o meu grego está meio enferrujado, coisa e tal. O mastigaphoroi era o encarregado de aplicar os castigos por chibatas, que poderiam ser aplicados até nas mulheres. Mesmo as mães que viam seus filhos morrerem em batalha precisavam demonstrar resignação. Eram valores extremados de resiliência e abnegação. Platão disse que a sociedade espartana era timocrática, ou seja, governada pela coragem. E ele estava certo, já que não era permitido sentir medo. Já eram finais do século XII a.C. e por esse período a sociedade reforçou os padrões em torno de uma disciplina muito rígida. O treinamento militar era a função básica de todo esparciata e essa educação começava muito cedo. Até hoje a gente sente uma mescla de horror e fascínio quando ouve aquelas histórias dos meninos que eram submetidos ao mais terrível treinamento para se tornarem os melhores soldados. Em sala de aula, no ensino médio, quando chega a hora de contar essas histórias, é daqueles momentos em que a gente não precisa brigar para ter silêncio ou atenção da turma. Os alunos ficam paradinhos, atentos, quase não piscam. A gente sabe que em torno do século V a.C., os cidadãos espartanos, também chamados de homoioi, somavam algo em torno de 8.000 pessoas. Guerreiros por excelência, eram desde a infância acondicionados para suportar sofrimentos e dificuldades. Eles cultivavam ideais de lealdade ao extremo. Até mesmo as mulheres deveriam ser fortes e resistentes. Eles achavam que uma mulher de boa constituição física transmitiria essas qualidades aos filhos. Mulheres fracas teriam filhos fracos. O sexo feminino se exercitava tanto quanto o masculino, e sua educação dava muita ênfase à ginástica e ao esporte. A mulher espartana não ia para a batalha, nem aprendia o manejo das armas, mas treinava intensamente corridas, lutas, lançamentos de barra e dardo.
Elas tinham direito à propriedade e conheciam até um grau de independência maior do que aquele vivenciado pelas mulheres em outras cidades gregas. A individualidade era pouco valorizada entre os espartanos. O que valia era o espírito coletivo. Todo cidadão espartano era ciente de sua superioridade. Ele sabia que ajudava a compor a máquina de guerra de Esparta e, para isso, tinha muitos deveres e obrigações. Dos 30 aos 60 anos, ele devia estar em prontidão para ser chamado a qualquer momento, não só para a guerra, mas para os treinamentos militares em equipe. Uma aristocracia militar que vivia num regime de coletivismo radical. Até suas refeições, sempre em grupos de 15, eram frugais, um caldo negro feito à base de sangue e verduras. Sabe-se que não era muito nutritivo e nem devia ser muito saboroso. Podiam até beber vinho, mas era expressamente proibido ficar embriagado. Até mesmo a sua vida privada estava sujeita à regulação estatal. O luxo dentro de suas casas era proibido e fiscais do Estado, os estrategos, poderiam aparecer a qualquer momento para verificar isso. Em caso de normas não cumpridas, os castigos eram severos, podendo ir desde surras de bastões até a pena de morte no caso de faltas mais graves. O casamento era outra obrigação de um espartano para com o Estado. Isso deveria acontecer entre os 20 e 30 anos. Mas somente após completar 30 anos é que a vida familiar era permitida. Até então, eles continuavam atrelados ao seu grupo de treinamento e deviam estar sempre em prontidão para atender o chamado do dever. Também era proibido ter filhos em excesso para não diluírem as terras. Era importante que ao menos um dos filhos fosse homem. Toda criança, ao nascer, era examinada pelos anciãos. Ela deveria ter uma constituição física perfeita. Se fosse constatada alguma anomalia, algo que lhe impedisse de ser um soldado, sua morte seria decretada, podendo ser jogada nos abismos da cadeia de montanhas de Taygeto. Essa cruel seleção dos melhores e eliminação dos ineptos não deixava de ser uma prática de eugenia, o tipo de coisa que o nazismo botou em prática no Holocausto. O sistema de educação espartana era chamado de agogé. Essa palavra significa adestramento, treinamento. Eles literalmente domesticavam os jovens para que fossem soldados e lhes incutiam os valores militares espartanos. As crianças eram educadas em casa até os 7 anos, quando eram levadas e passavam a ser cuidadas por tutores que lhe ensinavam alguns princípios de arte e conhecimentos básicos, mas principalmente os valores espartanos de força, resistência, seriedade, bravura, disciplina, solidariedade e astúcia. Assim que ingressavam no agogé, eram divididos em grupos e passavam a fazer praticamente tudo juntos. Treinar, estudar, brincar. Aquele que demonstrasse mais iniciativa e valentia era escolhido como líder do grupo, a quem todos deveriam obedecer. Nesse período, vivendo em bando, passavam a maior parte do tempo ao ar livre e começavam a conhecer a penúria alimentar. O roubo e as artimanhas eram recursos incentivados para obter alimentos e desenvolver a astúcia. Se fossem pegos, seriam castigados publicamente. O historiador e filósofo grego Plutarco observou que os jovens eram condicionados a andarem sempre juntos, como abelhas, de modo a desenvolver o sentimento de que são parte de uma comunidade ao redor de um chefe. Um adulto lhes ensinava as artimanhas de sobrevivência e os códigos de conduta social. Quem deixou também relatos valiosos sobre a educação espartana foi o filósofo ateniense Xenofontes. Ele nasceu em torno de 430 a.C., foi discípulo de Sócrates e viveu no contexto da Guerra do Peloponeso, aquela em que Atenas enfrentou Esparta. Apesar de ateniense, ele esteve bem alinhado com os espartanos e por isso foi exilado de sua pátria, passando a viver em Esparta durante 20 anos. Ele escreveu o livro chamado Constituição dos Lacedemônios, onde descreveu o sistema educacional espartano, e segundo Xenofontes, o agogé se dava em etapas, de acordo com a idade. Quanto mais avançavam em idade, mais aumentavam os exercícios corporais. A fase inicial do treinamento chamava-se paides, quando as crianças eram tiradas de suas casas e divididas em grupos. Esses grupos se chamavam ilês. Como eu já falei, eles aprendiam a conviver juntos e cada grupo ficava sob a supervisão de um adulto chamado paidônomos, responsável por sua conduta. Esse tutor também sofria o peso das ações dos meninos de seu grupo, os chamados de herômenos.
Ele dividia sua honra e sua desgraça. Se um herômeno falhasse ou demonstrasse má conduta em público, seu paidônomo seria punido junto. Até os 11 anos, era permitido que a criança voltasse para casa para passar a noite, mas ao completar 12 anos, ele teria que dormir agrupado com seus companheiros até que completasse sua instrução. É Plutarco quem nos relata que essas crianças, conforme iam crescendo, tinham suas cabeças raspadas, andavam descalços e se vestiam apenas com um manto durante o ano inteiro. Dormiam ainda ao relento em esteiras de junco, mesmo nos dias frios. Tudo para endurecer o seu espírito e o seu corpo. Ainda nessa fase, aprendiam algumas noções rudimentares de letras e cálculos. Recitavam poemas de bravura e patriotismo, dos quais se destacam as letras do poeta Tirteu sobre a bravura. Olha só alguns trechos. Lutemos com ardor por esta terra e pelos filhos morramos sem pouparmos nossas vidas. Ou então esse. É belo morrer caindo entre os combatentes das primeiras filas. Um homem valente ao combater por sua terra. A interpretação é por conta minha. Nesse período, também se iniciava a relação de efebia, que implicava em relações sexuais entre os jovens e seu tutor. Isso acontecia não somente em Esparta, mas na Grécia como um todo. Plutarco dá a entender que, se fossem amantes, os soldados se esforçavam mais em benefício comum. Olhando daqui, de nossa época, claro que a gente fica horrorizado com essa normatização daquilo que nada mais é do que pedofilia. Mas a verdade é que tais práticas eram incentivadas pelo Estado espartano como um fator de reforço dos laços e vínculos dos herômenos entre si e com o paidônomo. Em torno dos 16 aos 20 anos, os adolescentes passavam a ser chamados de eiren. Era quando eles estavam prontos para iniciar o treinamento mais efetivo que iria lhes preparar para ser um guerreiro. Se até agora as provações haviam sido penosas, daqui para frente é que iam piorar de verdade. Agora sim viriam as provas violentas de iniciação. Aqui deveriam exercitar e aprimorar as práticas de assassinato, por exemplo. Para isso, os legisladores espartanos criaram a Cryptia, ou Cripteia, um esquadrão de extermínio que estimulava jovens a caçarem os ilotas, os servos do Estado, que por acaso andassem desgarrados, se reproduzissem demais ou que, de alguma forma, representassem alguma ameaça à segurança dos esparciatas. Todas as classes de homens inferiores eram passíveis de serem punidos com a morte e virarem treinamento para os eiren aprenderem a matar. E assim se forjavam os guerreiros que foram imortalizados por Heródoto nos seus relatos sobre a famosa Batalha das Termópilas, os 300 de Esparta. E não importa se eram exatamente 300 ou 8.000, eles ganharam seu lugar na memória dos tempos e foram venerados pela eternidade. Depois da vitória contra Atenas na Guerra do Peloponeso, os espartanos viveriam seu apogeu por quase um século, mas Esparta também viria a conhecer seu declínio e seria derrotada pela cidade de Tebas em 317 a.C. Existiria ainda por mais de 500 anos, até que em 396 d.C., Esparta foi saqueada pelos visigodos, e então a cidade foi finalmente abandonada e os sobreviventes fugiram e se estabeleceram nos arredores montanhosos. Atualmente, na mesma região da Lacedemônia, vive a comunidade dos Maniotas, um grupo conhecido como os descendentes mais diretos dos lendários guerreiros espartanos. Há relatos de que até mesmo seu tipo físico sugere a imponência e o porte de um herói mitológico, de acordo com o imaginário de como seriam os espartanos. E eles mesmos afirmam que seu modo de vida é o mais espartano possível e que em suas veias ainda corre o sangue dos lacedemônios. A verdade é que não há provas científicas disso. Não é possível buscar comprovações, já que o DNA espartano desapareceu há muito tempo, e deles só o que resta são as lendas. A antropologia indica que existem similaridades culturais razoáveis e consistentes para atestar a herança espartana dos maniotas, embora nem todos os acadêmicos concordem com essas teorias. Existe ainda outra herança que os maniotas guardam dos seus ancestrais espartanos. A região ainda fala o idioma que descende diretamente do laconismo, que era falado pelos espartanos. Um idioma que já tem 3.000 anos, chamado de Tsakoniano. É o legado mais concreto dos antigos espartanos e uma das línguas mais antigas da Europa.
Embora o grego seja a língua nacional, o tsakoniano é falado por cerca de 10 mil pessoas. Mas ele já está desaparecendo e quase não existem mais professores habilitados para ensinar os mais jovens. Durante muito tempo, essa língua foi estigmatizada como uma língua grosseira e vulgar de camponês, e muitas famílias não quiseram que seus filhos a aprendessem. É uma linguagem oral de pouca ou nenhuma escrita, uma comunicação lacônica, de brevidade verbal e frases sucintas. Lembra que eu falei há pouco que os espartanos se comunicavam com poucas palavras? É surpreendente a pouca quantidade de palavras do vocabulário tsakoniano, por volta de 10 mil, enquanto o grego moderno, por exemplo, possui em torno de 10 milhões de palavras. Os maniotas ainda desfrutam da proteção geográfica das montanhas de Taygetus, e por isso eles conseguiram durante séculos defender o seu território de invasores como os egípcios ou os otomanos. Até o século XIX, eles ainda conservavam sua autonomia num sistema de clãs. Só então foram integrados ao país grego, mas foi só nos anos de 1970 que uma rede de estradas integrou a região com o resto do país. E aí os turistas começaram a aparecer e os jovens começaram a ir embora. Hoje, eles são um povo muito pacífico e se dedicam à atividade da produção de azeite, produto que é famoso e reconhecido na região. Eles ainda têm por hábito repetir a frase que foi dita pela esposa de Leônidas quando ele partiu para a Batalha das Termópilas em 480 a.C. Volte com um escudo ou sobre ele. Significava que havia somente duas maneiras de voltar de uma guerra: carregando o próprio escudo como um vencedor ou morto, com seu cadáver sendo carregado sobre o escudo. Claro que hoje a frase tem mais um sentido de incentivo do que a sentença original. Enfim, era isso e a gente fica por aqui. Eu quis te contar um pouco sobre os espartanos e seu sistema de educação, que era tão rígido e cruel, mas que criou os terríveis soldados da antiga Grécia. Eu espero que tu tenha gostado e eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Ney Nordin, e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço www.neynordin.com.br. Não esquece! Quem conhece a história, entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!